Pois é, eu também vejo, né, muita gente aí andando com seus cachorros sem coleira, sem guia, gritando desesperado. Volta Zezinho, volta Zezinha. E o Zezinho não volta porque afinal ele tá ocupado enchendo as paciências do teu cachorro e as suas paciências. E aí quando eu vejo isso acontecendo, eu me faço algumas perguntas. Como que essa galera tem coragem de deixar o cachorro andar sem guia, sendo que esse cachorro nunca atende quando é chamado, a pessoa tem que ficar se esgoelando? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é como que essa pessoa teve a brilhante ideia de soltar o cachorro da guia e fazer um passeio sem guia, sabendo que esse cachorro vai em cima de todos os outros cachorros por aí, né, que tá completamente sem regra na vida, sem limite nenhum. E a terceira e mais fundamental de todas as perguntas que eu me faço é: será que essa pessoa que anda com o cachorro sem coleira e sem guia, ou só sem a guia, algum dia vai assistir esse vídeo aqui? Você é essa pessoa? Já deixa aí nos comentários. Eu ando com o meu cachorro sem guia, por quê? Escreve aí, me deixa saber, me deixa entender um pouquinho como é que funciona a sua forma de ver o seu relacionamento com o cachorro. Mas beleza então, né? Então tem esses mistérios aí da natureza, né? Da natureza humana, e eu quero responder aqui para você o que precisa acontecer para que você faça um passeio sem guia com o seu cachorro, para que esse passeio seja um passeio seguro, para que seja uma rotina prazerosa para você e para o seu cachorro, que você não tem que ficar se estressando porque o seu cachorro não te atende. Vou te explicar algumas etapas aqui. Então vamos lá. Então no treino positivo a gente parte da premissa de que o passeio tem que ser um momento prazeroso para você e para o seu cachorro. Se você está se estressando durante o passeio, seja com guia ou seja sem a guia, esse passeio em si não está sendo prazeroso para você. Por outro lado, se o seu cachorro é desses que vai em cima de todos os outros cães, não te atende quando você chama, ou vai em cima de outras pessoas, quer conhecer e falar com todo mundo, ou tá, sei lá, andando num parque, ele cisma com bicicletas e com skates, né? Esse passeio a gente entende no treino positivo que está sendo estressante para o seu cachorro e que avançar ou ir cumprimentar todas as pessoas ou ir cumprimentar todos os outros cães está sendo um fator de desequilíbrio interno para ele. Ou seja, ele não consegue, na cabeça dele, no mundo dele, viver com a ideia de que existe um outro cachorro e de que tá tudo bem existir um outro cachorro ou outros cães, e que se tá tudo bem ele não tem que ir interagir com outros cachorros e com outras pessoas ou o que quer que seja. Em outras palavras, se o seu cachorro vai interagir com outros cães sem a sua orientação, sem buscar a tua referência, isso quer dizer que aquele gatilho específico, outro cachorro ou outra coisa aqui do nosso exemplo, tá sendo algo muito mais forte para ele do que a constância do passeio, do que o equilíbrio que o passeio deveria trazer. Como é que seria então um passeio prazeroso para você e para o seu cachorro sem guia? Seria um passeio que funciona exatamente como se o seu cachorro tivesse com a guia, né? Vamos lembrar aqui então que a guia é um elemento de conexão entre você e o seu cachorro. A guia é um elemento de comunicação entre vocês. A guia é um elemento que traz segurança e conforto, além da referência, para o seu cachorro te buscar sempre que necessário. E vale lembrar que cachorro, por mais bem treinado que seja, ainda assim é cachorro. Eu gosto sempre de resgatar o exemplo dos cães de assistência, porque os cães de assistência, eles passam por um treinamento que é muito rigoroso, e rigoroso não quer dizer punitivo, rigoroso quer dizer em critérios elevados de execução de comando, ou seja, beirando ali o perfeccionismo da execução do comportamento ou da série de comportamentos que ele tem que exercer no dia a dia. Para que esse cachorro exerça todos esses comportamentos, o cachorro de assistência exerça com maestria esses comportamentos que ele precisa desempenhar, a exposição social dele tem que ter sido muito bem executada, tem que ter sido muito bem planejada para que a exposição social tenha sido efetiva e positiva. E mesmo dessa forma, mesmo com todo esse rigor, mesmo com toda essa busca pelo perfeccionismo na execução dos comportamentos, pode ser que o cachorro de assistência venha precisar de uma revisão de treino no futuro. Pode ser que ele passe por um trauma, pode ser que ele esteja num momento emocional mais vulnerável. E tá tudo bem que em algum momento ele volte a precisar de um treino. Por quê? Porque a gente entende que cachorro, é um animal que não tem a capacidade de raciocínio como ser humano, não tem a capacidade de linguagem para ressignificar eventos da sua vida. Então a intervenção externa, ou seja, o treinamento, pode voltar a ser necessário. E se esse cachorro que é tão bem treinado, que foi tão bem treinado durante 1 ano e meio aproximadamente, ou 2 anos, dependendo da finalidade do trabalho, pode voltar a precisar de treinamento, imagina um cachorro normal. Imagina um cachorro que faz o adestramento a domicílio para ter um bom comportamento social, por exemplo, para ter uma vida com seus tutores. Esse cachorro também pode vir a precisar e a probabilidade tende a ser maior do que a do cachorro de assistência. E aí as perguntas que resta responder nesse vídeo então são: primeiro, e os cachorros que nunca foram treinados, como é que eles andam sem guia? E segundo, o que precisa acontecer então para que o passeio sem guia seja de fato prazeroso e agradável e que seja livre ou o mais livre possível de estresse? Vamos começar pela primeira. O que acontece então com esses cães que andam sem guia e nunca foram treinados? Bom, o que acontece é isso que você sente aí no dia a dia quando você está com o seu cachorro, né? Acontece que esses cães tendem a se tornar inconvenientes. Eles tendem a ser cães invasivos da zona pessoal de uma pessoa, no caso, da zona íntima de uma pessoa ou da zona íntima de um cachorro. Eles tendem a não respeitar ali então os sinais sociais que outros cães ou que outras pessoas estão dando para ele.
dele. Por quê? Porque basicamente esses cães não foram ensinados socialmente a entender os sinais de comunicação que as pessoas e outros cães dão para eles. Não sabem reconhecer quando um outro cachorro quer ou não quer interagir. Não sabem reconhecer quando uma outra pessoa quer ou não quer a aproximação. Ele está se guiando pura e simplesmente pelos seus próprios ímpetos. E quando a gente traz a questão de se guiar pelos próprios ímpetos, é impossível não falar da parte do autocontrole. O autocontrole desse cachorro que anda sem guia é provavelmente muito próximo do autocontrole de um filhote. Provavelmente aconteceu que esse tutor ou essa tutora entendeu que treinar andar na coleira e na guia era muito trabalhoso. De fato, pode ser muito trabalhoso ou pouco trabalhoso, depende da individualidade do cachorro, depende da paciência do tutor, da tutora. E ele resolveu arriscar para ver como é que esse cachorro se comportaria sem a guia. Ou seja, ele colocou esse cachorro num modo de trabalho que é o condicionamento operante. Cachorro descobrindo por conta própria como viver no mundo. Isso é muito válido para cachorro de morador de rua, né? Que tem o dia inteiro para descobrir, o dia inteiro, a vida inteira para descobrir como vive bem no ambiente, como é que ele evita acidentes, como é que ele evita interações sociais inadequadas. Só que a proporção de exposição do cachorro do morador de rua e de um tutor que mora num apartamento, numa casa com quintal, é completamente diferente. O número de tentativas, de acertos e de erros do cachorro que está exposto o dia inteiro é muito mais alto do que o número de tentativas do cachorro de apartamento. Então a fidelidade dos bons comportamentos de um cachorro de rua, de um cachorro de morador de rua, tende a ser muito mais alta, expressivamente mais alta do que a do cachorro que simplesmente o tutor não teve a paciência de educar para andar e fazer um passeio adequado com coleira e com guia. O resultado é esse aí que você vê no dia a dia, né? O cachorro vem te apurrinhar as paciências quando você está treinando o seu cachorro, ou quando você não está no momento para deixar o seu cachorro interagir com outro cachorro qualquer. Agora, como é que faz então para a gente ter de fato um comportamento fiel, um comportamento confiável de andar sem guia durante o passeio? Bom, primeira coisa que a gente divide em etapas, né? A gente tem que entender as fases de exposição social, né? E aí eu explico tudo isso dentro do curso Melhor Tutor do Mundo. Lá, se você fizer o curso completo, assistir todas as aulas e praticar conforme eu explico, no final do curso você consegue com certeza andar com o seu cachorro sem guia, embora a finalidade do curso não seja essa. Mas retomando, qual é o ponto que você precisa entender para andar com o seu cachorro sem guia e ter fidelidade e confiança no comportamento dele? A gente entrega o passeio sem guia conforme o nível de autocontrole do cachorro vai aumentando. Isso quer dizer que um filhote de 4, 5 meses, 6 meses jamais vai poder andar sem guia numa avenida movimentada, porque as chances de erro são gigantescas e as consequências negativas de um erro, por mínimo que seja, podem ser catastróficas. Então, para andar com um cachorro de 6, 7, 8 meses sem guia, você precisa estar num ambiente controlado, precisa treinar algumas respostas comportamentais como um comando vem, como um contato visual, como uma permanência no que a gente chama de zona de recompensa, que eu explico direitinho como fazer no curso Melhor Tutor do Mundo, que basicamente é o quê? O cachorro estar sempre ao alcance da sua mão, nunca se afastar mais do que o alcance da sua mão, que representa aqui o limite de guia, né? Então o alcance da sua mão representaria o limite que ele teria de guia. Tem treino para isso, não é nada de outro mundo. Na adolescência, por volta de 7, 8, 9 meses, até 1 ano e 2 meses, aproximadamente, dependendo da raça, dependendo do porte, o cachorro está na fase da adolescência. Então essa fase tende a trazer um pouco mais de rebeldia, tende a trazer o comportamento de um adulto com autocontrole de um filhote. Essa fase de transição ela é muito delicada. Então o treino de autocontrole ele precisa ser muito mais focado para essa fase. Trabalhar o comando deixa, trabalhar o comando solta, trabalhar muito bem a resposta de permanência no comando fica, trabalhar muito bem a atenção ao comando vem, né? O comando de voz vem ou a reação fisiológica ao nome. Isso tem que ser muito bem trabalhado nessa fase. Se você consegue fazer isso com guia relaxada, digamos 80% do tempo, já é uma margem aceitável para você começar a soltar a guia no chão, não tirar a guia, mas soltar a guia e fazer o passeio com a guia solta, né? O seu cachorro se acostumar a andar com essa guia espalhada no chão. Já é um termômetro bem razoável para você entender como o seu cachorro funciona quando ele percebe que a guia não está presa na tua mão. Aqui também vale lembrar que até chegar por volta de 1 ano e 2 meses, a gente vai deixando um pouquinho mais de tempo a cada passeio, um pouquinho mais de tempo sem guia a cada exposição social que ele faz. Por volta de 1 ano e 2 meses, a gente começa a introduzir alguns treinos em que a gente libera em ocasiões pontuais para que o cachorro explore sem a guia, né? Então treina algumas rotinas de autocontrole, tira a guia, ok, Zezinho, vai fazer o que você quer. E a gente observa como esse cachorro interage com um parque, por exemplo, com uma zona mais ampla, que não tem limites de proteção, né? Que não tem cercas, que não tem portões para ele, como uma barreira para ele, e a gente começa a observar se ele busca, quando ele está solto, a referência de quem está com ele, né? Ou se ele se perde por completo nos devaneios da vida, né?
nossa, um cheiro aqui, nossa, outro cheiro ali. E quando você vai ver, o cachorro tá 500 metros para frente e não te olhou uma vez sequer. Então esse exercício de observação, ele traz essa confiança pro tutor, pra tutora, de que o cachorro é capaz de atender quando ele tá perdido em devaneios. E esse tempo de permanência sem a guia vai aumentando com o tempo, até por volta de 1 ano e 6 meses, e a gente usa esse tempo de permanência sem a guia como uma recompensa de substituição, né? Ou seja, o cachorro treinou o autocontrole e a recompensa de substituição em relação à comida que ele usava é o próprio passeio sem guia. Olha só que interessante como é natural fazer dessa forma. Observa como essa rotina trabalhada passo a passo, com o tempo e não simplesmente jogando o cachorro na fogueira, aumenta muito a sua confiança e aumenta a confiança e a busca por referência do seu cachorro. E se todas essas etapas foram seguidas, a partir de 1 ano e 6 meses aproximadamente, a gente já pode dizer que é próximo de 100% confiável deixar o cachorro fazer, por exemplo, 30, 40 minutos de passeio sem a guia num ambiente que tem grande volume de exposição. O que quer dizer um grande volume de exposição? A gente está falando, por exemplo, de um parque em que passa skatista, que passa ciclista, que tem passarinho, que tem criança, que tem gente brincando de bola, né? Todas essas coisas a gente foi testando com o passar do tempo ao longo de 1 ano e 6 meses. E se a gente conseguiu observar aqui uma média de acerto entre 80% e 100% acontece, então a gente tende a ter uma confiança mais elevada no passeio sem guia com esse cachorro. Essas são as etapas que no treino positivo a gente busca aplicar, pelo menos eu busco aplicar dessa forma no atendimento a domicílio e busco ensinar dessa forma para os alunos do programa O Melhor Tutor do Mundo. Além disso, não dá para descartar aqui, antes de fechar o vídeo, a questão da individualidade, do temperamento, da personalidade. Não dá para descartar o quanto esse cachorro teve oportunidades na vida, o quanto esse cachorro teve experiências sociais na vida dele. Vale lembrar que aquilo que o seu cachorro tem de experiência depende de você, bem como aquilo que ele não tem de experiências negativas também depende de você. Se você é um tutor, uma tutora que está sempre colocando seu cachorro em roubada, o percentual de experiências negativas que esse cachorro teve ao longo da vida é muito mais alto do que o percentual de um cachorro cujo tutor teve ali as referências, teve ali o estudo, o carinho, o cuidado de aplicar com calma, de colher os resultados parciais ao longo do tempo com o seu cachorro. Eu acho válido destacar, né, novamente resgatando os cães de assistência, uma máxima do Léo Ogata. O que o Léo Ogata fala? O cachorro de assistência ele tem que ser invisível. Se ele chega num lugar e ele deita na passagem da porta, por exemplo, esse cachorro já não foi bem treinado. E eu entendo que o cachorro que está andando sem guia, ele também tem que ser invisível. Ele tem que ser visível para o tutor, obviamente, invisível para o resto do mundo. Se o mundo está percebendo que tem um cachorro sem guia, esse cachorro está sendo inconveniente, esse cachorro não foi bem treinado para estar sem guia, né? Então, guarda isso para você, né? O cachorro ser invisível não quer dizer que ele não é hábil socialmente, ao contrário. O cachorro que é invisível, provavelmente é o cachorro que tem a maior habilidade social de todas, porque ele sabe reconhecer o momento de interagir, os contextos de interagir e os momentos de não interagir, os contextos de não interagir, né? Então esse é o cachorro que é bem treinado, esse é o cachorro que, para andar sem guia, está muito bem apto, né? Tá bem trabalhado ali para viver bem num mundo que oferece tanta carga de estímulos como o nosso, principalmente se você mora numa cidade grande. Se esse vídeo fez sentido para você, não vai embora sem dar um joinha, dá um joinha aí. Se você der o joinha, já aproveita e se inscreve e ativa as notificações, porque assim você sabe quando chegam os novos temas, você tem a opção de conferir se esse tema é relevante para você ou não. Um abraço, a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.